Eu tenho a honra de convidar e ter recebido o aceite do convite para uma conversa agradável com o Ney Franco da Silveira Júnior, o nosso querido Ney Franco. Isso. Um profissional já conhecido no Brasil todo, com uma carreira exitosa, inspiradora, uma carreira que vale a pena mostrar para o Brasil e para o mundo. O que fazer para ascender a espaços tão privilegiados e como fazer isso, afinal de contas. E, em primeiro plano, dizer a você que tenho acompanhado o seu trabalho, tenho acompanhado sua trajetória, especialmente agora, no comando técnico da nossa querida Chape, onde você já faz um belo trabalho e, naturalmente, aqui também já angariou o respeito de torcedores, da comunidade, dos dirigentes e quem o assiste. Seja bem-vindo. Queria, em primeiro plano, perguntar a você como é que o Ney Franco se descobre. O Ney é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, começa lá nas categorias de base do Atlético Mineiro, na sequência passa 11 anos nas categorias de base do Cruzeiro, e aí vai para o Ipatinga e aí se apresenta para o mundo. É isso? É isso. Bom, primeiramente, professor Anacleto, eu que agradeço o convite de ter essa oportunidade de passar para as pessoas, principalmente amantes do esporte, desportistas, que queiram saber um pouquinho sobre a vida de pessoas que estão aí no dia a dia, principalmente dentro do futebol, com essa responsabilidade de ser um treinador, E, em alguns momentos as pessoas querem entender como que você consegue chegar a ser um treinador, Eu dirigi equipes da Série A do futebol brasileiro, então eu me coloco aqui para a gente conversar sobre isso, sobre tudo isso. Mas o Ney Franco é mais um brasileiro, que quando jovem, quando adolescente, sonhou em ser um jogador de futebol, Então, eu acho que hoje em dia é o grande sonho da maioria dos brasileiros, E eu tentei ser um jogador, acabei jogando medianamente nas equipes da minha cidade. Eu sou de uma cidade pequena que se chama Vargem Alegre. É uma cidade em Minas Gerais, leste de Minas, é uma cidade entre Caratinga e Ipatinga, a região leste de Minas. Bom, mas fiz teste em alguns clubes, E ao mesmo tempo, paralelamente, não deixei de estudar, E então, no momento que eu estava fazendo um teste no Tupi de Juiz de Fora, foi a mesma época que eu prestei vestibular para a educação, primeiramente para odontologia, assim que eu tirei o terceiro ano, não passei, e depois fiz um ano de cursinho e passei para educação física, que é uma área que sempre me chamou a atenção, essa possibilidade de trabalhar com esportes, ou ser um professor ou dar aula, ser um educador na área esportista, E assim aconteceu. Eu fiz o vestibular, fiz meu curso de educação física e depois algumas portas foram se abrindo para que eu voltasse para o futebol. Então tem uma história interessante no meio de estudo, entre esse passado e no presente, que além da qualidade de muito estudo, de muito trabalho, pessoas apareceram na minha vida também, que é muito importante isso. Pessoas começaram a abrir portas. Como é que você chegou a conhecer essas pessoas? Elas vieram pela convivência acadêmica, vieram de uma relação familiar? Como é que surgem essas pessoas que, de certa forma, alavancam a carreira e dão ao Ney o primeiro espaço, a primeira oportunidade para iniciar o seu projeto? No início tudo dentro de uma universidade, porque eu me formei, depois eu passei no vestibular, comecei o meu curso de Educação Física na Universidade Federal de Viçosa. E numa dessas coincidências da vida, era um curso, eu estou fazendo bacharelado, e ao mesmo tempo era um curso que tinha uma duração de 4 anos, e eu fiz o curso em 5 anos. E nessas coisas da vida, você atrasa um ano no curso, mas foi justamente no último ano que eu atrasei, que eu tive a minha grande oportunidade. O atraso por uma outra situação que se criou no ambiente do curso. No ambiente do curso, exatamente. Perdi uma matéria, que prendi uma outra matéria, mas muito em função do período que eu estudei, estava dentro do curso de Educação Física, eu jogava nas equipes da cidade e comecei a ter a oportunidade de ser treinador de escolinha, de treinar, de jogar na equipe da universidade. Então, nesse último ano,
existe uma competição que se chama Taça BH de Futebol Júnior, que é uma competição realizada em Minas Gerais, que os grandes clubes do Brasil vão disputar essa competição, e essa competição ela é feita em várias sedes, né, no interior de Minas e na capital, Belo Horizonte. E teve uma sede em Viçosa. Então eles tinham 3 equipes de fora para participar dessa competição, dessa sede, que foi o Atlético Mineiro, o Caxias, aqui do Rio Grande do Sul, o América do Rio, e para ter uma chave de 4 equipes fizeram uma seleção local. Aí eles foram até o Departamento de Educação Física, eles queriam dar oportunidade de um estudante de Educação Física para ser o treinador dessa seleção local. E aí os professores me indicaram, durante o meu tempo de atividade, né, acadêmica, sempre estar envolvido com o futebol, jogando e treinando, escolinhas. E foi aí que eu realmente comecei a ter minha primeira oportunidade como treinador. E vamos considerar uma primeira contribuição, uma primeira grande aprendizagem. Exatamente. A oportunidade surge para quem está preparado. Exatamente. Não se constitui uma oportunidade vamos para pegar aquele aquele cara, porque aquele cara ali vai ser treinador, porque ele é filho de fulano de tal, ou porque ele é da cidade. Não, foi em cima de um currículo, né? E você descobre, naquele momento, você descobre algum traço vocacional, você se descobre com a vocação para treinador, ou é uma experimentação e você vai, com o passar do tempo, percebendo que aquilo faz parte da tua característica e ser um treinador passa a ser algo que te agrada, que te deixa feliz, que te deixa realizado. Como é que se deu isso? Você descobre o Ney vocacionado para ser um treinador, ou você descobre o Ney se preparando ao longo da jornada, se lapidando e daí se transformando nessa figura destacada no mundo dos esportes? Na experimentação, na oportunidade de chegar, porque eu também não fiz o curso de Educação Física, entrei no curso com o objetivo... Não estava ligado à ideia Não vou futura. fazer o curso de Educação Física porque eu quero ser um treinador de Série A do futebol brasileiro. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, foi oportunidades que foram se desenvolvendo, né? Eu acho que é mais ou menos quem entra no curso de medicina, né? Tem tantas especialidades dentro da medicina que eu acho que são poucos os alunos que entram no curso, definindo depois, eu vou fazer pediatria, ortopedia, oftalmo, né? Então, eu pensava em ser um professor de educação física, de escola pública, universitária, não sei em qual nível que eu chegaria como um educador, né, como um acadêmico, como professor, mas apareceu essa oportunidade. E nessa oportunidade, a gente montou, aí eu tive uma capacidade, né, de montar uma equipe, fazer uma seleção regional de jogadores, e a gente fez uma competição boa, nós enfrentamos... E já começou a aparecer o talento do treinador. Aí já começou a trazer algumas experiências que eu tinha como atletas, né? Porque embora eu não fui atleta profissional, mas eu jogava em equipes amadoras da região, que eram competições fortes. E que dá muita base do ambiente futebolístico. Na verdade é um meio que desde criança eu vivo no futebol, né? Então, desde 12, 13, 16 anos eu comecei a jogar na equipe principal da minha cidade, né? Não vou falar sobre a qualidade técnica das competições, mas estava ali como um dos melhores com 16, 17 laboratório. anos. É um laboratório. E cresci nesse ambiente o tempo todo de futebol. E eu percebi na primeira experiência eu tive a capacidade de captar atletas, e a gente fez uma competição interessante. Primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, a gente perdeu de 1-0. Depois ganhamos do América do Rio de 2-1, empatamos com Caxias de 1-1 e a gente foi eliminado na competição, porque classificavam 2, na moeda, porque o Atlético Mineiro classificou em primeiro, ficou a nossa equipe com Caxias em segundo lugar e empatado em todos os critérios de desempate. Aí jogaram moeda e a gente saiu na moeda. E nesse momento eu conheci o diretor da base do Atlético Mineiro, que é o Alves, que é um ex-jogador, e quem organizava toda a Taça BH era o Chafi Felipe, que era um dos diretores da base do Cruzeiro. Então, nessa competição, eu tive a oportunidade de ter acesso a essas duas pessoas, fiquei com contato. Com lados opostos, né? Exatamente, com cores exatamente. antagônicas. E no futuro, isso faz uma diferença, porque
Nós estamos falando de uma competição que foi no mês de julho e eu me formei no ano seguinte, no mês de maio. E quando eu me formei, eu retorno para minha cidade, aí fico um mês dando aula em colégios, mas essa mosquinha azul me deu uma mordida, cara, aquele negócio do futebol, e aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu saquei o cartão do Alves, que era o diretor da base do Atlético, e liguei pedindo um mês de estágio, se poderia abrir um espaço. Ele falou, Ney, nessas coincidências aqui, cara, eu tô com a vaga para preparador físico do infantil do Atlético. Vem para cá, fica com a gente uma semana, 2 semanas, se o treinador gostar de você, a gente te contrata. Aí botei minha mochilinha nas costas. Você pensou que 10 segundos estava resolvido, eu aceito. Eu aceito. E pronto. Só falei com os pais e tal, pedi meu pai mais um pouco de paciência. Pai, eu preciso talvez mais 2, 3 meses, me banca que eu preciso ir para o Belo Horizonte. A história é essa, entendeu? Bacana isso. E fui para lá, e bati lá, aí fiquei 1 a 2 semanas e aí fui contratado. Fiquei 3 anos trabalhando como preparador físico nas categorias de base do Atlético. E para mim foi legal, que aí eu defini, eu vou ser um preparador físico. Mas no momento que eu começo a trabalhar nas categorias de base do Atlético, começa de novo a me chamar a atenção a questão de ser treinador. Eu presenciando ali, né, os treinadores da base do Atlético, cara, eu acho que dá para ser treinador, não é? E mais uma vez, depois de 3 anos, vejo um anúncio no jornal, uma matéria sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro estava precisando de um treinador para o infantil. Aí vem o segundo nome da pessoa que eu conheci há 3 anos atrás. Que era relações bem constituídas. Relações, isso é importante. Então, né, você ter a ação de ligar para essas pessoas e junto que no momento estou precisando. Aí o Chafi, depois de 3 anos, pô, Chafi, eu quero ser treinador de futebol, estou no Atlético e tal. Ele falou, Ney, mas você sair do Atlético para vir para o Cruzeiro? Eu falei, cara, mas é o que eu quero ser treinador, aqui eu estou como preparador físico. Ele vem na Toca é a sede do Cruzeiro, o centro de treinamento, né? E, bom, aí eu saí escondido do Atlético, né? E fui lá no rival. Todo mundo saberia entender esse processo. Né? Aí conversei com o Chafi, fez uma entrevista, conversou, eu te ligo amanhã. Aí na manhã seguinte me ligou, aí me convidou para ser o treinador do infantil do Cruzeiro. Aí a história no Cruzeiro era muito bonita na base, que eu fiquei quase 11 anos, né? Aí fiquei 1 ano como treinador do Sub-15, que é o infantil. Depois de 1 ano subi para a categoria Sub-16 e Sub-17, que eles chamam de juvenil, né? Fiquei 5 anos e meio nessa categoria. Depois de 5 anos e meio subi para a Sub-20, que eu, como treinador, fiquei 3 anos e meio no Sub-20. E nesse período de Sub-20 e 3 anos e meio, eu dirigi a equipe principal do Cruzeiro interinamente, em alguns jogos de Campeonato Brasileiro. Saía um treinador, até contratar o outro, eu assumia interinamente. Isso foi até final de 2004. No final de 2004, o Cruzeiro fez uma parceria com o Ipatinga, que era um clube de Série A do futebol mineiro. E dentro desse projeto, né, eu fui convidado para ser o treinador do Ipatinga, né, dentro de um convênio. Vínculo com o Cruzeiro. E a gente levou 16 jogadores que era do Cruzeiro para Ipatinga. A gente montou uma estrutura. Nesse instante o Ney já sai de uma coisa mais modesta e já se apresenta como um sujeito capaz de poder organizar elenco até. Exatamente, é isso aí. Então, já desabrochando, já amadurecendo. Isso, e é uma escola toda feita dentro do Cruzeiro, né? Principalmente quando eu trabalhei 5 anos e meio na categoria juvenil. Ali eu acho que foi meu aprendizado, porque é uma categoria que a todo ano você monta uma equipe no início do ano, chega no final do ano, você passa essa categoria para um outro e tem que remontar uma outra. Então você pratica muito essa questão de olho, olhar o jogador. Eu queria explorar um pouco isso contigo. Como é que se identifica talentos, Ney? Porque nessa passagem, logo depois para seguir, a história já começa a se mostrar a história vencedora do Ney, porque ele sai do Ipatinga, o Cruzeiro interinamente, já começa as conquistas e aí vai. Isso. E eu quero depois voltar a esse tópico das conquistas, mas nesse particular, como é que você tem um olhar de especialista para identificar algum traço que se possa projetar um atleta ou alguém que é para aquilo?
Eu acho que é o histórico É feeling? eu acho feeling, e esse feeling ele é adquirido, acho que na sua história de vida, porque, como eu falei anteriormente, desde quando eu entendo por gente, 5, 6, 7 anos, eu estou envolvido com o futebol, jogando futebol no meio dos meus coleguinhas, daí eu volto, né, a explicação, quando você tem ali 12, 13 anos, que você, na minha terra, a gente tinha um campo de futebol, que a garotada se reunia e a gente que fazia, você que formava as equipes. Então chegavam do lado e falavam, parou ímpar, eu quero fulano, eu quero fulano. Eu acho Aí que começa o aprendizado. eu acho que eu lembro que eu, quando criança, eu sempre era dessas pessoas que eu gostava de formar a minha equipe, né? Então você já começa a desenvolver ali, sem querer, né, essa visão, pô, eu vou tirar o paro ímpar, eu vou montar a minha equipe 7 contra 7, primeiro eu quero um goleiro bom, depois eu quero um atacante, um cara de meio, eu acho que essa prática, né? E depois, à medida que você vai praticando isso, por isso que eu falo que esse período do Cruzeiro de 5 anos e meio na categoria Sub-17 realmente me deu uma base, porque eu vivi 5 anos e meio fazendo isso, selecionando atletas, captando, em cima de um modelo de jogo que eu penso. Então, lateral direito com perfil, o atacante é um meia mais de ligação, e você vai selecionando e trazendo, depois de selecionar, promover, né, sessões de treinamento para preparar esses atletas para o que você pensa. Depois vem o momento das competições, aí entre tudo isso você começa a ter a prática de sentar com os atletas, realizar reuniões coletivamente, individualmente com o atleta, trabalhar essa questão de persuasão com o atleta, né? Porque hoje mudou muito o perfil do atleta. Hoje, se você não tiver esse senso de persuasão, levar o cara a fazer o que ele quer, porque hoje o jogador de futebol, principalmente profissional, ele é o dono dele, da vida dele, do passe dele. Clube nenhum hoje tem a capacidade de segurar o atleta. Então, o atleta hoje, para estar bem dentro do grupo, que é um ambiente, estar satisfeito nesse ambiente, você tem que ter um líder que consiga fazer um E aí você já toca num outro ponto. O Ney vai muito além de um coach, de um treinador de beira de gramado. Tem outros componentes. Acho que todo treinador hoje não é só a tática, né? Eu diria que os mais bem sucedidos têm essa... É difícil a gente falar em porcentagem porque não existe um estudo, mas hoje, cara, assim, a questão do comportamento, né, você relacionar bem com seus atletas, isso está, em alguns momentos, está até em cima da parte tática do jogo, entendeu? Em particular, tem um trabalho feito à época, me parece que ela prestou esse serviço para a seleção brasileira quando o Vanderlei Luxemburgo era treinador da seleção brasileira. Eu tenho conhecimento da primeira contribuição de uma profissional de psicologia chamada Suzy Fleury, que trabalhou basicamente os 4 grandes fatores que, segundo ela, são mais importantes para a performance de uma equipe. Ela trabalhou o fator físico, o fator técnico, o fator tático, e ela acrescentou o 4º fator, o fator emocional. De certa maneira, isso tem valor, você, de certa forma, também se baseia nesse conteúdo básico, ou seja, o sujeito tem que ter uma compleição física, uma condição minimamente adequada à prática daquele tipo de esporte. No segundo plano, ele tem que ter algum domínio, algum tipo de desenvoltura na prática daquele esporte. Estamos falando do futebol, naturalmente. Do plano tático, é compreender minimamente uma proposta de jogo, uma característica de movimentação, um espaço vazio, um espaço de movimentação futuro, o ponto futuro da bola chegar, a marcação, enfim, todo esse desenho tático. E por fim, o que por muito tempo não foi muito considerado, foi levantado a questão emocional. Esses 4 fatores estão na sua cartilha? Você trabalha com isso de alguma maneira? Isso faz diferença? O emocional, eu acho que ele abraça tudo isso, essa parte técnica, tática e física. Sem o emocional, né, você não... Pode estragar tudo. Pode estragar tudo. Né? E você falou de uma profissional, a Suzy Fleury, que é uma das referências nossas no futebol, né, de alto rendimento, nessa parte psicológica ou emocional. Né? E por coincidência, inclusive, eu uso tanto que quando, por exemplo, nós estamos hoje, né? Está sendo gravado, mas nós estamos aqui próximo do nosso jogo contra o Palmeiras. Então, o jogo está marcado para 7 horas, 5 horas da tarde eu tenho uma reunião com os nossos atletas, onde eu praticamente faço uma palestra para esses atletas. A gente na parte tática, né, e eu divido a palestra em 4 partes.
e ela é justamente de quatro partes. Primeiro eu falo da parte técnica do jogo, né? Depois dou uma prioridade à parte tática, que é praticamente relembrar o que a gente trabalhou durante a semana, como foi o último jogo nosso posicionamento de campo, como jogar com a bola, sem a posse de bola, como marcar, quais as regiões do campo marcar. Isso tudo tem a ver com a parte tática e a estratégia de um jogo, né? Aí depois eu, né, dou relembrados nos números que a gente tem da nossa equipe na parte física, que hoje tudo é muito bem mensurado, a gente tem números para tudo, de quantos quilômetros o atleta jogou no último jogo, quanto que ele trabalhou durante a semana, a intensidade, o volume desses treinamentos. Depois tem a parte técnica, que é os fundamentos que esse atleta tem, né? Ou a parte técnica você, né, relembra os jogadores, né, dos fundamentos desse jogo, da questão de passe, de bola parada, um escanteio, como bater, né? E depois, no final de tudo, eu sempre acabo nesse lado emocional, o lado psicológico do jogo, que além de abraçar essas três questões técnico, tático e físico, ele entra muito na parte disciplinar, que é o relacionamento com a arbitragem, o relacionamento com o adversário, o ambiente onde você está jogando, com a torcida, se é em casa, se é fora, né? Então esse é um lado emocional. É um preparo que não é uma coisa tão simples assim, ele tem muitos componentes. Exatamente, aí, né? Exatamente. Então requer muito cuidado, requer do treinador conhecimentos básicos, né? E também ter do lado profissionais desta área que também, né, te ajuda nesse momento, ou ajuda os atletas, né? Porque realmente o lado emocional ele pesa muito, né, dentro de uma temporada, não só durante o jogo, né? Dentro de uma temporada você até para uma carreira, nós conhecemos atletas que eram promessas fantásticas, mas que o emocional deixou eles pelo caminho. Se perde em algum momento. Agora, como é que você lida com a questão do motivacional? Porque vai passando um tempo e a convivência de vestiário, de certa forma, torna todos relativamente próximos, conhecedores até das mensagens que você vem trazendo ao longo da sua estada. E tem um lado emocional, basicamente para três questões. Primeiro, preparatório para uma situação que virá. Então, emocional para prepará-los diante de uma situação que ainda não foi vivida, portanto, a possibilidade de tê-los numa sintonia fina, com extrema motivação, enfim, um momento especial de preparação. Mas tem outros dois que derivam disso que podem acontecer. Como lidar com o fracasso e como lidar com a vitória. Então, o preparo, o fracasso e a vitória. Como é que o Ney Franco lida com esses fatores no elenco? Que pode ser, no início, uma situação mais tranquila, porque não é tão conhecida assim a sua retórica. Mas, posteriormente, há um certo convívio. Como é que o Ney renova isso e trabalha isso num plantel, no elenco? Primeiramente, é o seguinte, eu tento, dentro do planejamento anual, né, eu tento resolver esses maiores problemas realmente dentro de campo, no treinamento dentro de campo, né? Porque em alguns momentos você pode confundir, em determinados momentos você perde um jogo porque um atleta perdeu um pênalti e já começa a achar um movimento que só perdeu o pênalti porque essa equipe está desestruturada emocionalmente, quando você sabe que não é. Aí tem clubes que se perdem, que começa a abrir demais o clube, porque aí traz um cara para trazer uma palestra de um local, vem outro de outro local, e a gente sabe internamente que o motivo não é isso, que foi justamente um erro técnico que não tem a ver com o emocional. Circunstancial, pontual. Isso. Então eu tento, eu mesmo com a minha comissão técnica resolver. Agora todos os clubes que a gente passa, a gente sente necessidade em alguns momentos, né? Principalmente depois que o trabalho já encaixou, depois de 4, 5, 6 meses que você tem praticamente a mesma fala com os atletas, as mesmas condutas, que você se esforça para variar, né? Nisso, chega um momento que você sente a necessidade de trazer alguém de fora para esses atletas escutarem alguém de fora, alguém que esteja realmente qualificado para trazer alguma coisa de diferente, né, para e que possa naturalmente reforçar os pontos já trabalhados. Exatamente, né? uma conversa interessante. Agora, eu não gosto muito da palestra motivacional, né, porque eu acho que
em alguns momentos... Você usa o trabalho para criar um aspecto de motivação Exatamente. em todos, mas não como um pacote Não, pronto, entregue, simplesmente autoajuda. Você colocar aqui 40 atletas, vem alguém para aqui para vir falar da vida do Ayrton Senna, não sei, os sacrifícios que alguém, né, passou, isso nunca me motivou, né? Ou trazer na véspera de um jogo, no dia de jogo, passar uma matéria aqui que entrevistou vários familiares do jogador e tem jogador que você acha que está atingindo positivamente, não está. Eu já passei por uma situação dessa, né? Eu dirigi o Ipatinga, que a gente estava na véspera de um jogo difícil, um jogo importantíssimo, que sem eu saber, inclusive entrevistaram a minha mãe também, e entrevistaram parentes dos jogadores como se fosse uma surpresa. Fez um trabalho no momentos antes de entrar no vestiário, que aquilo ali fez muito mal para um dos jogadores que estava ali. Uma das pessoas que deu entrevista, que tinha sido entrevistado há 20 dias atrás, era um primo desse atleta, que era um primo que logo entre essa entrevista e o jogo, né, a edição desse material todo, esse primo passou por algum momento de saúde que ninguém sabia e afetou. O cara terminou a palestra assim, chorando copiosamente por um jogo importantíssimo. Então, isso tem que ser controle. Não é magia, não é um negócio mágico. Você exatamente. Simplesmente põe um pingo de magia e tudo se resolve. Isso, eu acho que essas motivações você encontra no seu dia a dia, no treinamento, editando material seu mesmo, dos caras treinando forte, vindo para cá. Mas se for necessário em alguns momentos, a gente traz isso. E saber que a gente está numa profissão de erros e acertos. O que eu bato na tecla, que para a gente ter uma equipe vitoriosa, o seu índice de acerto tem que ser maior do que o erro. E como que a gente faz isso? De um jogo para outro, a gente edita os acertos nossos. Eu gosto muito de reforçar pontos fortes. Essa é uma matéria espetacular. O erro eu passo, em alguns momentos eu deixo ela passar batido e vou para campo e tento uma correção, entendeu? Nosso time perdeu um gol porque um cara chegou na cara do gol, tinha um melhor jogador posicionado, era só tocar que o outro fez o gol. Eu não vou, em alguns momentos, expor esse jogador que fez esse tipo de jogada negativo perante um grupo todo, dou uma pincelada e depois eu faço, e eles percebem isso, eu faço repito a mesma jogada num treino técnico. Vem o cara que leva, agora entrou ali, toca ali, ele já sabe que é o que deveria ter feito no jogo passado, entendeu? Então eu gosto muito de reforçar o acerto e jogar sempre o elenco para cima. Agora, cada treinador tem sua metodologia, mas a sua história de sucesso, tem uma característica. Sua história de sucesso tem base, tem algum fundamento. Tem uma base, eu gosto de pegar muito essas E é um pouco nessa linha, nem tudo está perdido quando se tem uma derrota, e nem tudo está resolvido quando se tem uma vitória. Quer dizer, um pouco essa calibragem no emocional das pessoas para que tenham essa condição de não jogar tudo a perder numa situação desfavorável, tampouco achar que não há necessidade de aprimoramento quando porventura esteja em condição de vitória. E aí entra o papel desse coach, desse treinador que trabalha o emocional, que calibra bem as relações que estão dentro do plantel, do grupo. Eu queria só explorar algo a mais com você, Ney, que você falasse um pouco da sua trajetória vitoriosa. Eu sei que você começa lá no Atlético. Há poucos dias, nós vamos, como disse, isso aqui vai passar por muitos anos, mas há poucos dias o Ney Franco teve a oportunidade de ter uma jornada de extrema valia, uma jornada fantástica dentro da casa, que conviveu 11 anos e ganhou do Cruzeiro pelo Brasileirão Série A 2019, dentro do Mineirão, numa apresentação extraordinária. E aí você tem uma trajetória de sucesso, pelo Ipatinga, pelo Cruzeiro, pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Botafogo, pela Seleção Sub-20, pelo Curitiba. Enfim, não sei se eu consegui alcançar a todos, talvez tenham outros ainda que você passou. E em todos esses clubes que você passou, tem marcas de vitória, tem marcas de conquistas. Isso agora, fazendo um pouco esse flashback, lembrando um pouco dessa história, dá para o Ney essa condição de certa forma, segurança profissional, quando preciso for, vai lá nesse reservatório
e pega exemplos de trabalhos já realizados, isso sustenta muito a carreira do Ney. O Ney tem isso para mostrar para o mundo, não é uma coisa meramente de momento, mas que tem sido construída ao longo do tempo e agora numa belíssima jornada na nossa querida Chape, em Chapecó. Eu acho que sim, sempre volto em alguns momentos difíceis. A gente volta não só nas histórias vitoriosas, né? Nas vitórias também de alguns projetos que não deram certo, né? Então a gente sempre tem que... Mas isso para consumo interno, muito para consumo teu, né? Agora, o caminho, né? Eu fiz um caminho muito difícil, né? Para chegar a ser um treinador de Série A do futebol brasileiro, né? E cada treinador tem o seu caminho, né? Tem um cara que para de jogar, foi um ex-jogador de nome, já consegue logo uma oportunidade. Tem outros que também vêm da escola de educação física, foram preparadores físicos, outros começam já como auxiliar técnico no clube. A minha história, ela é uma história, assim, primeiramente da minha origem, da cidade, como eu falei, sou de uma cidade de 10 mil habitantes, Vargem Alegre, no interior de Minas Gerais, assim... A minha infância toda eu não tive nenhum acesso assim, aos grandes clubes de futebol, nem para ir em estádio ver jogo, né? Então eu cresci realmente numa região de futebol amador. E dali, através do curso de educação física, realmente eu fui entrando nesse meio e as portas foram abrindo com a minha competência e com pessoas, né, que estavam no momento certo, que abriram essas portas. E com a sua disciplina também, a competência vem junto com isso. Você sempre foi um sujeito focado, foco naquilo que você quer. Eu só voltei nisso porque entre lá, nesse início, onde eu estou nesse momento, né, que é ser treinador de uma equipe de Série A do futebol brasileiro e que a cada ano vai se firmando no cenário da Série A do futebol brasileiro, que é a Chapecoense, né, tem um caminho percorrido longo, né, de tempo e de dificuldades também, né? E dentro de todas essas dificuldades que a gente passou, né, hoje eu olho assim, a minha carreira ela tem mais vitórias, ela tem mais conquistas, né, do que realmente de derrotas e frustrações, né? Por essa linha de trabalho que você permanece evoluindo. E é nessa linha que eu sempre busco inspiração, porque nos momentos mais difíceis eu falo, cara, lá atrás já teve uma situação pior. Quem imaginar que o Ipatinga em 2005 ganharia uma final de campeonato mineiro em cima do Cruzeiro no Mineirão lotado de 70 mil pessoas? Quem que imaginaria? Ninguém imaginava, e a gente foi campeão. Então, só para citar o exemplo do Cruzeiro, essa primeira semana... vez que um time que não é da capital Belo Horizonte ganha um campeonato na sua condução. Exatamente. Então, quando essa semana desenhou o confronto Chapecoense e Cruzeiro em Belo Horizonte, e que a mídia... Passou um filme. Que a mídia nacional toda coloca que o Cruzeiro é o favorito, que você vai ver o palpite de todo mundo. Cara, você já passou por essa história, você sabe que isso são opiniões apenas. Se você fechar o seu grupo e eles acreditarem na sua palavra, né, você consegue fazer um bom jogo. E aconteceu acreditar isso mais uma vez. É uma questão de ter essa autoridade compreendida como legitimidade para dizer, olha, nós estamos diante de uma possibilidade real de ganhar. Exatamente. É isso. Né? Exatamente. Então, eu quis dar esse exemplo porque a gente já chega a um determinado momento, se você já passou por tantas situações, que sempre quando você vai tomar uma decisão difícil, né, eu acho que vem, né, tudo isso que está armazenado lá atrás, ele vem, né, ele brota, te ajuda em uma decisão, né, na sua percepção. Você usou um pouco tempo atrás a questão da intuição. Eu sou uma pessoa intuitiva, sim, na minha profissão, no meu dia a dia, né? Sou até mais intuitivo do que organizado, na realidade, né? Mas é um pouco dessa experiência que você aciona em dado momento. Enquanto vários treinadores, né, odeiam o jogo, né, gostam mais da semana de treinamento, eu sou o contrário. Não é que eu sou o contrário, tem muito treinador igual eu. Eu gosto do jogo. Para mim, o maior prazer que eu tenho no futebol é o momento do jogo. A hora da verdade. A hora tem ali, tem uma área ali que é só o treinador que fica ali. Ali eu me sinto assim... No seu palco. No meu palco, no lugar mais protegido do mundo. Ali ninguém vai invadir para me conversar comigo, né? Então ali é o meu espaço.
E eu levo esse espaço assim numa boa, embora pode ser um jogo mais pressão do mundo, é o momento que eu mais gosto do futebol, é esse momento do jogo. E eu acho que isso faz uma diferença na hora de você ter que tomar decisões no intervalo do jogo, durante o jogo. Eu, como qualquer treinador, né, os grandes treinadores do mundo, em alguns momentos você comete alguns erros, uma mudança no outro, mas na realidade a gente está sempre dependente do retorno técnico do atleta. Então tem coisas que você não controla, você não domina, você fica muito dependente de um outro indivíduo, né? Então por mais que você queira. Então toda essa trajetória e essas experiências de estar no lado do campo ali tomando decisões, né? Hoje eu te confesso assim que não tem nem aquele jogo que eu vou pro jogo, mesmo que o adversário tenha uma qualidade técnica superior, que eu vire e falo assim, a gente não tem condição de vencer. E ao contrário, quando eu estou dirigindo uma equipe com qualidade técnica alta e vou enfrentar um adversário que todos colocam, hoje essa equipe do Ney Franco vai ganhar porque vai enfrentar, isso também já me incomoda e eu sei que não vou ganhar. Você sabe calibrar bem isso. Então eu acho que isso é o tempo, né, as experiências que você passou de positivo e negativo na carreira vai te dando isso, você vai pegando esse casco, né, até para você dar uma tranquilidade durante a semana para os seus atletas quando vai ter esse tipo de confronto. Essa conversa é inspiracional, né? Eu quero explorar depois no ambiente, porque muitas das questões que você coloca, elas são apropriadas para outras carreiras também. Para o empreendedor, que pode ter um pouco dessa linha, da disciplina, do olhar crítico, do posicionamento desse líder diante de um grupo, de atletas, de dirigentes, de torcedores, da comunidade, lidar bem com a mídia. São muitas variáveis que estão ao seu redor todos os dias. E a desenvoltura em face delas é que te coloca nesse espaço de respeitabilidade, sem dúvida, né, de poder trilhar caminhos de sucesso. Eu tenho 2 pontos para falar com você ainda. Em primeiro plano, treinar a Chape. Tem algo que vai além de um trabalho convencional, por tudo que a Chape representa, pelo valor da história da Chape, pelo carinho, pelo respeito que se tem. Eu sei que você, antes da Chape, tinha um convite para treinar a seleção sub-20. E você abre mão daquele convite e se integra ao elenco da Chape e consegue, com a Chape, eu diria que uma trajetória curta, mas exitosa. A final do Catarinense, numa circunstância de perder nos pênaltis e tal, com respeito à equipe que foi vencedora também, mas uma bela campanha no Estadual 2019. No Brasileirão 2019, uma performance muito boa. Mas mais do que esse lado de ser um treinador de mais uma equipe, treinar a Chape nessa circunstância é algo especial? Para mim eu tenho motivos para isso. O motivo maior foi o acidente, né? Eu acho que esse acidente ele mexeu com muitas pessoas e muitas pessoas, né, se colocaram naquele momento numa situação de querer ajudar de alguma forma a Chape. Na época do acidente da Chape, eu estava morando nos Estados Unidos, vi tudo de lá. E logo depois, na remontagem da equipe, eu fiquei sempre acompanhando como que a Chape remontaria a sua equipe de competição, que é como a gente conhece o Campeonato Brasileiro, como a gente sabe da exigência do Campeonato Brasileiro. Eu, como a maioria das pessoas que acompanham, pensava, a Chape vai ter dificuldade nesse brasileiro. Inclusive, né, várias pessoas, né, discutiram a possibilidade de ser dado à Chape um direito de em 1 ou 2 anos não ter essa possibilidade nem de queda para a Série A. Se discutiu isso? Se discutiu isso, e foi legal que isso não foi levado à frente. Né? Até por um respeito. Mas fiquei mexido com tudo isso, né? E para mim aqui hoje, estar num ambiente, num clube principalmente, que você viu isso tudo de fora, desmoronando como se fosse e hoje você está no meio disso aqui, saber, cara, aqui foi um local onde eu tinha pessoas que eu conhecia, amigos no meio desse acidente, né? Tinha, por exemplo, o Caio, era um treinador, né? Era um treinador que eu tinha um relacionamento muito bom com ele, né? Jogadores que jogaram comigo também, que estavam nesse dia aqui, e criou sim no meu inconsciente, né, como eu acho que é hoje no inconsciente de todo cidadão brasileiro. Você percebe hoje qualquer cidade que você chega, qualquer estádio que você chega, ou no aeroporto, você percebe
que ele é um clube visto com um olhar diferente, entendeu? E para mim, para mim está sendo uma oportunidade de estar aqui dentro e ver como tudo isso funciona, viver a cidade que eu não conhecia, né? Tinha vindo aqui na Chape uma vez com o Vitória, né? Realizar um jogo aqui em 2014, né? Mas não conhecia a cidade, não conhecia as pessoas, né? Então, me motivou muito essa possibilidade de vir trabalhar aqui, um acréscimo, e eu coloco que, no meu lado pessoal, eu coloco mais um grande clube no meu currículo, e o meu grande esforço é para que minha passagem aqui seja uma passagem marcante, que eu realmente possa desenvolver o meu trabalho e ajudar a Chape, principalmente dentro de um campeonato brasileiro, de manter esse desempenho, ou de repente de dar até um salto no seu desempenho dentro de um campeonato brasileiro. Então, estar para mim na Chape hoje, assim, ele representa muito, né? E dentro disso posto, é um clube que eu estou fazendo de tudo para que meu trabalho tenha sucesso, né, como os títulos que eu tive, né, os outros cursos que eu passei, né. Quando eu tive o convite só para deixar bem claro, quando eu tive um convite para vir para a Chape, foi justamente numa semana que eu estava definindo uma situação para voltar para a CBF, né. Então o pessoal da CBF me pediu um tempo. Eu me lembro, a Chape fez um convite numa terça-feira e eu estava num processo de negociação, de conversa com o Branco, que é o diretor técnico da CBF das categorias de base, né? E o Branco precisava de um certo tempo para definir. Eu falei: Branco, eu tenho até sexta-feira para definir isso com você, que eu tenho um convite de um outro clube que eu tenho interesse de aceitar. A Chape respeitou esse período de terça até sexta-feira. Sexta-feira eu não tive uma posição oficial do Branco, né? Aí na sábado a gente já abriu a conversa e estou aqui. Tomara que a gente possa... Para a alegria de todos aqui. Me sinto hoje aqui, né, preparado para estar à frente do Chapecoense, né, para que a gente possa aí iniciar um trabalho vitorioso. Eu quero finalizar com 2 pontos agora, então, em definitivo. 3 pessoas que inspiram o Ney Franco a nível mundial, treinadores que você, de alguma forma, traz algum ganho no sentido de incremento à sua jornada por inspiração. Você tem alguns nomes, 2 ou 3 nomes mundiais que você, brasileiros ou fora do Brasil? Eu tenho assim, o primeiro nome assim que vem à cabeça de treinador são 2 treinadores brasileiros. O primeiro, eu tive uma experiência com ele, que ele me deu uma lição de vida quando eu era treinador no infantil do Cruzeiro, né? Quando eu era treinador do Sub-15 do Cruzeiro, eu estava trabalhando na Toca da Raposa e não sei porque o Zagallo, ele era treinador da seleção brasileira principal, ou era um coordenador. Ele teve em Belo Horizonte na Toca da Raposa e eu tive a oportunidade de, como treinador da Sub-15 do Cruzeiro, ser apresentado para o Zagallo. Para mim aquilo ali foi o máximo, né? E o Zagallo, eles me cumprimentou, dei a mão para ele, no meio de várias pessoas, eles me apresentaram como treinador do Sub-15, eu lembro assim, dele olhar nos meus olhos e virar para mim e falar assim: você realmente quer ser treinador? Eu falei: quero. Ele falou assim: ó, então coloca a palavra resultado na frente de tudo. O velho Lobo sabia. Ele falou: nada mais do que isso. Então isso vale tudo. Se você quer ser um treinador, a palavra é resultado. O resultado que vai te levar... E ele não tem ideia, mas ele alcançou exatamente todas as profissões, não é só de sem treinador. dúvida. O Zagallo, eu coloco o seguinte: o Zagallo, se o Zagallo fosse um técnico europeu, pela história que ele tem, esse cara tinha milhares de livros escritos sobre ele. Pena que no nosso país a gente não tem a cultura de escrever, né? Tanto nós da área desportista, e a gente não tem jornalistas também. Acaba né? Hoje um treinador que se inicia na Europa com 1 ano de temporada, se o cara ganhar um torneio da UEFA, você tem 10, 15 livros lançados sobre isso, porque tem jornalistas especializados com capacidade para escrever, que desenvolve aproveita esse material e você pega um cara igual o Zagallo, é inexplicável
né, nenhum jornalista, eu vou colocar a palavra jornalista, ou escritor, ou agente da área mesmo, desportista, ter a capacidade de ter pegado a obra desse cara dentro do campo de futebol, como jogador, como treinador, e ter discussões sobre os trabalhos deles. Vamos colocar um trabalho, pega a Copa de 70, cara. O que aquela seleção de 70 jogou e que foi campeão, né? Todo mundo coloca que foi campeão só por causa do talento individual dos atletas. Mas quem que fez o arranjo dos caras? Quem que definiu que o Tostão ia jogar em determinada posição? Quem definiu que o Rivelino ia jogar numa posição diferente? Como que foi feita essa montagem? Como que foram feitos esses treinamentos, né? Escutar, escrever depoimentos. Uma pena mesmo que você tenha feito isso não existe. Então, para mim, ele é para mim uma referência nisso, né? E ele é brasileiro, tá? O outro é brasileiro também, que é o Parreira. Carlos Alberto Parreira. Parreira, porque em 94, né? Eu me lembro assim de uma seleção brasileira indo para uma Copa do Mundo com muita crítica. E me chama a atenção, aí nem é por parte técnica, tática, aí volta na questão emocional, a pressão que o treinador tem que passar naquele momento. Eu me lembro lá, aí você como esportista, você acompanha todas as matérias que estão saindo. Eu lembro um momento que ele sai para uma TV, pega, fraga o Parreira passeando num parque lá sozinho, de cabeça baixa e tal, aí eles levam essa matéria como se fosse a solidão do treinador e a pressão em cima dele. Aí eu me coloco no lugar do cara, o cara para estar nesse meio aí, se ele não tiver um preparo psicológico, emocional, né, ele não convive nesse meio. Então é esse lado da frieza, né, de saber se comportar nos momentos de pressão, né, o Parreira foi um treinador assim, inspirador. Muito inspirador. Além de tudo, da tua trajetória, que tem muita brasilidade, tem muito jeito brasileiro de construir uma história de sucesso na sua trajetória. Ao fazer a narrativa da sua história no âmbito do treinador, eu faço aqui o depoimento do ser humano Ney Franco, pai de família, seus 2 filhos, enfim, sua vida familiar, como treinador, de certa forma, infelizmente um pouco distante, nem sempre no convívio tão intenso, mas o ser humano Ney Franco resgata elementos de brasilidade, elementos de histórias de sucesso que acontecem no Brasil. Um sujeito que cria fatores de superação a cada etapa, exatamente, a cada jornada, com disciplina, com foco, com determinação, com coragem, que é um elemento fundamental, aquela coragem que você expressou quando diz: eu vou para o jogo, não importa o adversário, eu sei do meu tamanho, eu sei da minha competência, sei da competência do meu grupo, sei o que trabalhamos, não estamos desprezando as dificuldades, no entanto sabemos que o maior inimigo pode estar dentro de cada um de nós, ao não acreditarmos na possibilidade de uso pleno das competências que temos. Então, a narrativa do Ney é um brinde. Talvez nós tenhamos feito aqui o que não se fez com o Zagallo, em escala, claro, muito menor, o Parreira, mas isso ficará gravado como um resgate da sua própria história. Mas eu quero finalizar isso, Ney, com algo muito interessante que você já fez também, Na Beira do Caos. Só para dizer, Na Beira do Caos é uma música de autoria do Ney Franco, que fala um pouco dessa pressão que o treinador sente, que as coisas de certa forma surgem e que é preciso saber lidar com isso. Como surgiu Na Beira do Caos e por que o Ney Franco se descobre, afinal, também esse lado de autor de obras que podem servir muito além da prática do futebol. Na Beira do Caos, aí eu tenho que voltar, né, no tempo. Eu falei lá no início que o sonho de todo brasileiro é ser treinador é ser jogador de futebol, qualquer criança, qualquer adolescente. O Skank já dizia isso, né? Então era o sonho. Na realidade, eu tive 2 sonhos, né, na infância, né? Um era ser jogador de futebol, ou, principalmente depois que entramos nas décadas de 80, né, no boom ali das bandas de rock brasileiro, eu sonhava ser um Evandro Mesquita da vida, né, esses roqueiros aí brasileiros. E nessa época eu me peguei, né, ganhei um violão, aprendi a tocar violão, e mais do que isso, assim, na verdade eu não sou um bom músico, né?
Mas eu comecei a escrever e participei de 2 festivais na minha cidade lá, festival de música, onde a gente concorreu, né? E eu tenho uma música, né, que se chama, né, País Crise, né? Nosso país vive em crise eternamente, né? Sim, a música, que ela se renova. A música, se for falar que hoje ela é atual até hoje. Isso foi o quê? Há 30 anos atrás. Eu participei do festival com essa música País Crise, a gente ficou em 3º lugar no festival, eu comecei a pegar gosto por escrever, e eu escrevi, fiz muitas músicas com amigos e parceiros, né? E entre essas músicas tem essa música que se chama Na Beira do Caos, que quando eu fui trabalhar no Botafogo, né, eu no Botafogo, e nesse mesmo momento que eu estava trabalhando no Botafogo, tem uma banda de rock de Minas que estava no Rio também, uma molecada tentando abrir porta. A banda se chama Marrais. Eles gravaram a música Na Beira do Caos, porque eu já conhecia, o vocalista da banda era da minha terra. E ali começou, na internet, começou a fazer sucesso, até o dia que eu fui no Bem Amigos, né? E eles pediram para cantar a música Na Beira do Caos. Eu peguei o violão, né? Porque a minha maneira de Beira do Caos, com o pessoal. Tava na beira do caos, tava na beira do mal, numa piração total. Tava na beira do caos, tava na beira do mal, numa piração total. Mas é uma coisa que eu gosto de escrever, ainda faço as minhas músicas, tem várias músicas, né? E até é um hobby, né? Em alguns momentos é o que eu uso aí para fugir dessa pressão do dia a dia aí do futebol, e é muito legal, né? Mensagem do Ney para quem nos assiste, da inspiração, da pegada, da vitória. A mensagem para chegar à vitória como alternativa de vida, não como obrigação nem nada, como possibilidade. Eu acho que a história, para quem tá tendo essa oportunidade de ver o vídeo, né? Na realidade eu estou contando a história de um garoto do interior de Minas Gerais, uma cidade com perspectivas muito pequenas de abrir oportunidades para as pessoas que nascem lá, né, com região pequena, e que conseguiu sair dessa região com muito esforço, fez um curso superior, entrou numa universidade e além do título, né, me deu uma sustentação, né, teórica enorme para que eu pudesse começar um projeto na minha área que eu especializei, que é o futebol. Dei sorte também de entrar numa universidade, num curso de educação física, né? A Universidade Federal de Viçosa realmente hoje é a universidade do Brasil que melhor prepara, né, um estudante de educação física na área de futebol, né, com cursos de pós-graduação, além do curso de graduação, de pós-graduação, doutorado. Então eu tive bons professores, né? Então, Mas foi um bom aluno? Fui um aluno mediano, em outras matérias. No futebol sempre fui muito focado. Bom. O futebol sempre foi minha área. E a vocação nasceu já Mas aí? acabei fazendo natação lá, natação 1, 2, e até natação 3, treinamento, e não sei nadar. Espetáculo. Mas o futebol eu fui bem, né? E que é a área que realmente que eu peguei, que eu me especializei, faço cursos até hoje, né? Hoje sou um dos treinadores do futebol brasileiro que tem a licença Pro, né, para dirigir equipes do futebol brasileiro, né? Isso me abre mercados lá fora também, e espero que dentro da minha história, né, possa ir, né, primeiramente me conhecer e talvez, né, possa aí ajudar no caminho de alguém, né, em relação a desafios, né? Principalmente como se faz aí para você conseguir essas oportunidades, né? Além do talento, de muito estudo, eu acho que o relacionamento pessoal é muito, muito importante na vida, porque nesse caminho todo, diante de toda a preparação que eu tive, sempre teve uma pessoa que abriu a primeira porta, né? No Atlético foi o Alves, que viu um trabalho meu, eu tive ali, né, a sensibilidade de ligar para a pessoa no momento certo, e ele estava aberto para ajudar. Depois foi o Chafi na base do Cruzeiro, depois foi o relacionamento dentro do Cruzeiro com os diretores que me deram a possibilidade de ir trabalhar no Ipatinga num projeto que estava tendo um investimento alto,
né? E devido ao meu relacionamento, a minha qualidade e o relacionamento com eles, abriu essa porta também, né? E a saída do Ipatinga para o Flamengo, apareceu uma outra pessoa na história, que é o Kleber Leite, né? Que era vice de presidente do futebol, né? Eu estava 1 ano e meio à frente do Ipatinga com números impressionantes, né? Só para fechar, porque entra a questão, porque eu fiquei no Ipatinga 1 ano e meio. Foram 2 campeonatos mineiros disputados. O primeiro ano campeão, o segundo ano vice-campeão. Chegamos à final de novo contra o Cruzeiro, empatamos, fizemos a melhor campanha da fase da competição. Fizemos o primeiro jogo da final no Mineirão 1-1 e o segundo jogo foi no Ipatingão. A gente perdeu de 1-0 aos 36 do segundo tempo. Poderíamos ter sido bicampeão. E naquele ano o Ipatinga chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, eliminando o Santos, né, que era dirigido por Luxemburgo, eliminamos o Botafogo dentro do Maracanã, o Náutico nos aflitos, que sempre é um jogo difícil, e na semifinal pegamos o Flamengo. Aí entra de novo a junção, né, do seu trabalho com alguém te observando, né, para abrir as portas. A gente fez uma semifinal com o Flamengo, da Copa do Brasil de 2006, o primeiro jogo no Ipatinga 1-1, depois no Maracanã nós perdemos de 2-1, mas num jogo muito equilibrado, um jogo que quase o Ipatinga elimina o Flamengo e o Ipatinga vai para uma final de Copa do Brasil. E depois do jogo, de um certo tempo do jogo passado ali no vestiário, eu tive uma visita do vice-presidente do Flamengo, falando que ele estava acompanhando meu trabalho há 1 ano e meio e me fez um convite para sair do Ipatinga para ir para o Flamengo. Isso também ficou assim, muito marcado na minha história, de juntar todo esse contexto. O seu trabalho, os resultados que o Zagallo falou lá atrás comigo e sempre alguém ali observando, né, o potencial de alguém que acaba abrindo portas. Espetáculo. Eu vou dizer a você, Ney, que de alguma maneira, por você ter a influência da serenidade do Parreira, que é um sujeito realmente extremamente controlado, do ímpeto, da energia, do olho do velho lobo, ao dizer, Zagallo dizer, resultados, amigos, se você não tiver isso, não vai. Eu acrescentaria, pelo que se conhece da sua história também, nas suas organizações táticas de equipes, a ousadia é sempre uma marca sua. Elementos que são sempre bem-vindos e sempre bem colocados em qualquer circunstância profissional que se esteja. Eu quero agradecer a sua contribuição, né, e dizer do apreço que já lhe tenho em face dessa simplicidade de narrativa, mas da riqueza da sua trajetória. Não é à toa que o nosso querido Maninho, presidente da Chape, e toda a sua equipe apostaram no seu trabalho e você faz, não importa até onde vá, até onde está, você sempre é digno do respeito e da grandeza dos que o assistem. Eu quero desejar sucesso à sua trajetória, que as pessoas possam se inspirar nessa narrativa belíssima e que, claro, o empreendedor, treinador, faz por onde? Não é obra do acaso, não é uma circunstância episódica, é sim uma construção onde você junta a competência, você junta a disciplina, você junta essa ousadia, você não tem nenhum problema em assumir a humildade de ter as contribuições de outros que o ajudaram, de pessoas que abriram a porta, mas sempre focado num propósito superior. E é isso que me parece que pode realmente inspirar muita gente. Muitíssimo obrigado, sucesso, que Deus te proteja e sucesso no futuro. Obrigado. Tava na beira do caos, tava na beira do mal, numa piração total.